Mulheres preciosas, graça e paz. Amém. Eu quero um amém mais forte. Amém. Isso. A sua concordância faz toda a diferença. Tudo que falamos aqui é levado para o outro nível, o nível espiritual, quando nós concordamos. É de mais importância concordarmos. Então eu vou fazer uma oração para você concordar. Pastora Patrícia, vê se tem uma almofada para colocar nas minhas costas aqui, que eu estou muito longe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser tocados pelo Senhor. Não é a minha sabedoria humana, mas é a sabedoria que vem do alto que nós queremos. A sabedoria que vai nos ajudar a edificar a casa, que vai nos ajudar a cumprir o papel para o qual fomos formadas, feitas, formadas. Então, que venha o Teu Espírito Santo com toda a graça que o Senhor nos dá. Tocar em corações aqui individualmente, cada um ouvindo aquilo que precisa, cada uma se adequando à palavra sua, naquilo que é importante. Tá bom. E que venha, Senhor, ser uma tarde que vai marcar vidas nesse lugar. Amém. Divisor de águas da nossa história. Em nome de Jesus. Amém, bem alto, lembra? Amém. Eu falo que nosso amém tem que fazer tremer o inferno. Queridos, eu dei uma volta nessa cidade. Nossos queridos filhos, Patrícia e Giovanni, nos tratam muito bem quando chegamos aqui. Vocês não têm ideia, o mínimo que temos. Você não tem ideia como eles nos tratam como pais mesmo. E nos dão um passeio, e nos dão comida gostosa, e nos fazem tudo o que é possível para nos dar dias de descanso, de sossego. E fomos dar umas voltas aí pela cidade, onde estivemos até em Balneário Camboriú. E eu tenho visto o crescimento desse lugar. Cada vez que chegamos, nós vemos um up. Tem mais coisas, mais coisas. É uma cidade que o ruído dela natural é ruído de obras, né? Máquinas, equipamentos, edifícios sendo levantados, prédios altíssimos, altíssimos. E aí, dando uma volta ontem, nós não podemos deixar de pensar como são tão altos, como são tão imponentes, como são tão visíveis e não caem. E vem vento, vem chuva, vem tempestade e não cai. Vem movimento da terra, vem movimento de rotação, de translação e não cai. Por que não cai? Porque o que você vê é proporcional ao que você não vê. Existe uma fundação enorme, que é invisível para você. Estacas foram fincadas, estruturas foram construídas, e só depois da base forte, da base firme, para suportar o que viria em cima, levanta o primeiro andar do prédio. E aí você vê dezenas de andares que estão firmes, fortes, em pé, porque tem uma base estruturada para poder suportar o que vai ser lá em cima. E Deus tem que falar comigo em tudo, até nas obras de Itapema. Até nos prédios de Itapema Deus fala comigo, não é? E como não lembrar do que está escrito na palavra dele? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Primeiro eu quero te dizer que quando a Bíblia fala homem, porque o texto diz, bem-aventurado o homem, não é o macho, é o ser humano. Quando a Bíblia fala homem, ela fala macho e fêmea, ela fala raça humana. Porque está escrito em Gênesis capítulo 5, quando Deus fez o homem, está escrito, essa é a genealogia de Adão. No dia que Deus fez o homem, macho e fêmea, formou e abençoou e deu a eles o nome de Adão, a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 5, a partir do versículo 1. Essa é a genealogia de Adão. No dia que Deus fez o homem, macho e fêmea o formou. O é singular. E os abençoou, virou plural. E deu a eles, continua plural, o nome de Adão, voltou a ser singular. Então Adão, um ser singular,
uma pessoa só, um ser humano só, formado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, continha todo o gênero masculino e todo o gênero feminino da parte da Terra. Estava tudo junto num ser só. O protótipo 01, o ser 01, Adão, o homem formado por Deus do pó da terra. Nele estava contido toda a humanidade, toda. Por isso que quando Paulo vai a Atenas, ao Areópago, pregar os atenienses, e vê um altar vazio, dentre tantos altares de ídolos que eles tinham, e naquele altar vazio estava escrito ao Deus desconhecido, Paulo fala para os atenienses: vejo que vocês são religiosos, adoram muitos deuses, mas esses que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio. E Paulo diz quem é ele. Ele é o que não pode ser feito por mãos de homens. Ele fez todos os homens de um só fez toda a raça humana. De um só ser Deus fez toda a humanidade. É como se uma maçã tivesse todas as sementes que vão plantar e gerar todas as macieiras, que vão gerar todas as maçãs, que vão gerar todas as macieiras. E Deus chama as gerações à existência. Todos nós temos um DNA adâmico, todos nós começamos lá. Toda a humanidade, toda a humanidade. E ele separou aqueles dois que ele formou num ser só, e que por causa disso Adão olhava à sua volta e não encontrava uma parceira, quando os outros, formados por Deus, outros seres, que eram os animais, e o homem não é um animal, não é um animal racional porque pensa, como aprendemos na escola, não tem só 3 reinos, animal, vegetal e mineral, tem um 4º reino, é um reino espiritual. O homem é um espírito, ele é um espírito, ele é um espírito. Ele tem uma alma e um corpo para caminhar no mundo natural, uma alma para conectar-se na horizontal. Mas ele é um espírito que veio de Deus e que vai voltar para Deus. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó. E o espírito volta para Deus. E a palavra volta indica a origem e o destino. Eu volto amanhã para Joinville, depois eu volto para São Paulo, depois eu volto para Resende. Aqui é uma passagem. Quando diz que o homem volta para Deus, ele está de passagem nesse lugar. Ele é um espírito, ele tem uma origem espiritual e um destino espiritual. Então não é um reino só animal, vegetal e mineral. Tem um reino espiritual e o homem faz parte desse reino. E quando Deus forma esse homem, a sua imagem, a sua semelhança, forma um ser só. E esse homem olhava à sua volta e via os animais que tinham um correspondente de outro sexo para ser o parceiro dessa terra. E ele não achava para ele. Aí Deus fez cair pesado sono sobre ele, abriu o seu peito e tirou um pedaço lá de dentro e transformou na mulher. Não criou a mulher, transformou. Ela foi criada junto com ele naquele ser único. Por isso que quando ele vê aquela mulher fora dele, foi retirada do seu peito, ele fala: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e a sua mulher, serão os dois uma só carne. Mas eu estou explicando tudo isso a você porque não sei se todo mundo que está aqui já ouviu pregações minhas sobre isso. Falo muito disso quando falo encontros de casais, mostrando a diferença de homem e de mulher. O que Deus deixou em Adão, macho, que Deus tirou e botou em Adão, fêmea. Mas não é isso. Eu só quero te dizer que tudo que eu falo homem hoje aqui é para mulher também. Tudo que eu disser homem é para você. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o ser humano. Bem-aventurado o ser, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai. E tudo, diga tudo, tudo quanto fizer prosperará. Tudo é tudo. Tudo é absolutamente tudo. A palavra tudo engloba tudo. Não deixa nada do lado de fora. E o que tem o prédio a ver com a árvore? Tudo. Tudo. Quando você vê uma árvore frondosa na beira de um ribeiro, você não sabe o tanto de raiz que tem por lá de dentro. Quando você vê uma árvore alta, imponente, carvalho de justiça, você não sabe o quanto ela está enraizada, o quanto cresceu primeiro para dentro. E você vê isso no jardim da sua casa.
Você planta uma plantinha, quando começa a aparecer a primeira folhinha, se você arrancar, você vai ver que tem mais raiz do que caule. Sempre tem mais raiz do que caule. E a plantinha cresceu um pouquinho mais. Uma plantinha frágil, uma venca, toda molinha. Quando você arranca, você vê o tanto de raiz que tem, não é? E é a mesma coisa. O prédio que você caminha aqui e vê raízes fincadas no chão. Aí você vai entender quando Jesus fala no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte. O homem que ouve essas palavras e as pratica é como uma casa firmada sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e ela não cai. E o homem que ouve essas palavras e não pratica todo o Sermão do Monte, todo o ensino, todo o conselho dele, conselho segundo o conselho de Deus. Para que o homem não tivesse dúvidas do conselho dele, ele faz o filho falar o conselho dele. Ele deixou escritos os 10 mandamentos, tábuas de pedra, o trono do céu desceu, lá no Monte Sinai, para entregar a lei, as tábuas da lei, uma lei importantíssima para Deus, que não muda, que não passa, que não acaba, apesar de homens e mulheres estudiosos desdenharem dessa lei, dizer que a lei não existe, mas o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele fala: não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar, eu vim para cumprir a lei. E como juiz eu vou te ensinar uma lei que não é revogada, ela é vigente, ela está em vigor. Tudo que está na lei está em vigor, tudo, tudo, tudo. E para que o homem não tivesse dúvidas, Jesus ainda diz: passarão céus e terra, ou até que céu e terra passe, a lei não passará. E até onde eu sei, céus e terra ainda não passaram. Estamos vivendo ainda nesta terra. Ainda não foi feita a nova terra. Então a lei ficou escrita. Mas aí o Pai manda o Filho, o Verbo que se fez carne e veio e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. O Verbo é a palavra, é o ensino. É a palavra escrita e é a palavra que precisa ser ouvida. É a instrução que vem. Entra pelos ouvidos e vai para o coração. E Jesus ensinou, passou 3 anos ensinando. No que se refere à lei, por exemplo, ele fala: está escrito, não adulterarás. Mas se você olhar e desejar, você já está adulterando. Não matarás, mas se você tiver ódio, rancor, você já está produzindo morte. Então o Pai deixou todo o conselho dele para nós. Deixou tudo dito, tudo falado. Eu gostei tanto desse louvor que foi cantado em penúltimo lugar. Eu vou querer que cantem de novo, viu, pastora Patrícia? Eu quero ouvir, quero seguir, quero fazer, quero andar segundo o seu conselho. E é isso que vai fazer diferença na nossa vida. Vivemos num mundo onde 1000 vozes falam ao nosso redor. Você vai abrir o seu Instagram, vai chegar de tudo um pouco. Você vai abrir o seu TikTok, vai chegar de tudo um pouco. O que você abrir, você vai receber muita coisa vinda de muitas fontes. Mas a única fonte que você precisa é a rocha eterna. A casa edificada sobre a rocha. A rocha como base, sobre e em cima. É como base para a nossa vida, para as nossas escolhas. Por isso que Jesus fala: aquele que ouve minhas palavras e não a pratica, não vai dar certo. Tem que ouvir e praticar. Tem que ouvir e dizer: sim, Senhor, não é o que eu quero, mas é o que eu vou fazer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, não é? Ela vai trazer toda a diferença na nossa vida. E você conhece também o texto que é apregoado muito no meio das mulheres, Provérbios 31. Quantas vezes já ouvimos falar sobre esse texto? E eu gosto muito do final dele, dentre outras coisas que fala da mulher, quando diz assim: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, muitas mulheres, muitas. O que é uma mulher virtuosa? É uma mulher que tem a virtude do Espírito Santo. É uma mulher que tem dentro dela o que Deus fez para ela ter. Ela foi formada para ser templo do Espírito Santo. A mulher foi formada por Deus junto com o homem, lá no princípio da criação, para o Espírito de Deus morar dentro deles. Eles foram feitos do pó da terra, mundo natural, a terra,
são substâncias naturais. Mas um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Por isso Deus fez o homem com um corpo para habitar dentro dele. Você sabia que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 que somos casa de Deus? Fomos feitos para sermos casa de Deus, porque Deus queria um corpo para atuar no mundo natural. Por isso Ele deu ao homem o espírito dele, para junto com ele habitar no mundo natural e fazer o que é certo. Por isso os demônios precisam de corpos para agirem no mundo natural. Por isso Jesus teve que vir em carne. O espírito do filho tinha que ter uma casa na terra para poder andar, ensinar, caminhar e instruir. Eu posso assustar você com o que eu estou te dizendo, mas Deus está falando agora comigo. Eu fiz o homem para habitar dentro dele. Eu fiz o homem para habitar dentro dele. Você vai ver no Velho Testamento inteirinho, o homem ia ao encontro de Deus. No templo, no Velho Testamento, no lugar mais santíssimo, Santo dos Santos, naquele lugar ele tinha contato com Deus, só o sumo sacerdote. E Deus vinha naquele lugar e fazia o contato com o homem. E você conhece a palavra, sabe que depois da cruz o véu foi rasgado, um novo e vivo caminho foi aberto e nós nos tornamos casa de Deus. Eu não vou mais ao Santo dos Santos, eu sou o Santo dos Santos. Diga, eu sou o Santo dos Santos. É em você que ele habita, é em você que ele está. O Espírito de Deus veio para você quando você se tornou filha de Deus. Gálatas 4:4 diz assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, como é o apóstolo Paulo que está falando, ele se inclui, ele diz: porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, ao vosso e ao meu. O Espírito do Filho enviou para dentro de mim. O Espírito do Filho. O corpo do homem é o templo do Espírito Santo e a alma do homem é o altar do Espírito Santo. É o lugar onde Deus trabalha. E o que é uma mulher virtuosa? É uma mulher que manifesta quem está dentro dela. De que espírito sois? Que manifesta qual é o espírito que habita nela. A virtude da mulher virtuosa não é dons espirituais, não é manifesto por dons espirituais. Não é manifesto por dom de línguas, por dom de interpretação de línguas, por dom de cura, discernimento espiritual. Ela é identificada como mulher virtuosa pelo fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é poderoso, tem poder. O dia que a mulher dos frutos de sangue tocou em Jesus, ele falou: de mim saiu poder. Ela tocou e nele havia o poder do Espírito que estava nele, ele carregava esse Espírito. E aquela mulher tocou e teve um espírito que trouxe cura, porque esse espírito muda tudo à volta. Então, para que você entenda, mulher virtuosa, é uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma mulher que tem o fruto, não apenas os dons. Pode ter os dons também, sim, por que não? Pode ter talentos. Mas o fruto do Espírito é algo intrínseco, é interior. Não é visível. Não é conhecido pelas pessoas se não for externado de uma forma, do jeito certo. Por exemplo, amor. Qual é o fruto do Espírito? Amor, amor. Primeiro fruto, amor. Você pode amar profundamente uma pessoa e nunca ter tido um ato de amor. Você pode amar profundamente a pastora Patrícia e nunca ter dado um abraço nela. Você pode amar profundamente seus filhos e ser seca com eles. Seus pais, não tocar neles, não abraçar, não beijar. O amor só é conhecido quando ele é manifesto através de atos de afeto. Você dizer que ama, você tocar, abraçar, externar o que você está pensando de bem a respeito daquela pessoa. Pastor, eu não recebi amor, não posso dar. Você está enganado. Com Jesus você pode dar tudo que não recebeu. Vou falar de novo. Com Jesus você pode dar tudo que não recebeu. Amém. Ótimo. Porque ele vai encher você desse fruto. Não são os relacionamentos familiares que vão te encher desse fruto.
Não é a forma como você foi tratada pelos seus pais, pelos seus filhos, que vai te dar o fruto do Espírito. É o ser nova criatura. É receber o título de filha e, junto com o título de filha, o Espírito que clamava Pai. E é esse Espírito que produz esse fruto. Amor, alegria. A mulher que tem o fruto do Espírito, ela não é rancorosa, amarga, fechada, bicuda. Ela é alegre. Ela é alegre. Ó, vou contar um segredo para vocês. Algumas mulheres vão ficar bravas comigo quando eu ver esse vídeo. Eu sempre procuro me rodear de mulheres jovens. Sabe por quê? Não é porque eu nego a minha velhice, não. É porque nas mulheres mais velhas tem mais gente bicuda do que no meio das jovens. É, porque elas não conseguiram processar as dores, as feridas. E quem me conhece sabe quantas dores e feridas eu tive na vida. Mas eu não deixo aquela menininha toda doída e machucada atrapalhar a mulher que eu sou hoje, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deixa para trás as coisas que para trás ficaram, coloca na cruz. Alegria faz parte. Alegria faz parte dessa virtude. Paz. Amor, alegria, paz. Eu creio que é na ordem da importância que está. A primeira mais importante manifestação do Espírito é o amor. Quem ama não desiste, quem ama não suspeita o mal, quem ama não maltrata, quem ama cuida, quem ama não ofende, quem ama estende a mão. Por isso é o mais importante, né? Alegria, você não pode ter a vida eterna. Você não pode ter o conhecimento de um Deus que te amou tanto, 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 que coloca o Filho dele numa cruz para não colocar você e não ser alegre. Não tem motivo para cada manhã sentar na cama e dizer, meu Deus, obrigado, porque não foi eu que fui colocado na cruz e nem sou eu que irei para o inferno. Ontem nós assistimos há muito tempo, desde que foi lançado o filme Nefários. As pessoas me falam, eu acho que acabou a pilha. Não? Alô? Alô, alô? Tá vermelhinha, acabou a pilha, sim. Aleluia. Desde o dia que foi lançado o filme Nefários, né, as pessoas me ligavam. Pastor, assiste. Assiste, pastor, assiste. É a cara do seu ministério, é aquilo que a senhora ensina, é aquilo que a senhora fala do mundo espiritual. O resumo da história, a síntese, é um médico, psiquiatra, ateu, que vai ouvir um prisioneiro condenado à câmara de morte por eletrocutação, porque ele quer provar que o homem é deficiente mental, é louco. Se é louco, é inimputável, não vai ser punido, não vai para a morte. Mas o homem não é louco, o homem é possuído por demônios. O homem, tem hora é ele que fala, e tem hora que o demônio fala, e ele é como se fosse uma pessoa de dupla personalidade. Mas naquele filme muitas coisas são muito claras. O que é mais marcante naquele filme é a condenação à morte daquele homem. Havia uma sentença de morte, e essa sentença decretava que ele seria eletrocutado naquele dia tal, naquele horário tal. E você imagina que isso estava estabelecido para toda a humanidade? Todos nós fomos condenados à morte. Em Adão, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. A condenação à morte de toda a humanidade se deu no começo da criação. No começo da criação. Lá no começo, quando o homem deu lugar para o diabo, escutou ouvir Satanás, não ouvir Deus, ele foi condenado à morte eterna. Em Adão todos pecaram, todos morreram, todos foram destituídos da glória de Deus e todos se tornaram criaturas mortas. Não eram espíritos vivificantes mais. Não era mais um espírito vivo. Era uma criatura morta, era uma casca. Era um corpo andando pela terra sem vida eterna. Vida eterna é muito importante explicar para você também. Todos nós teremos, todos. O homem é um espírito e o espírito é imortal. O espírito é eterno. Ou viveremos eternamente com Deus ou eternamente com Satanás, dependendo da escolha. Assim como também os espíritos anjos são eternos. Eles não morrem. No filme você vai entender isso também. Jesus não veio para destruir o diabo. O diabo é indestrutível. Ele fala isso no filme.
Jesus veio para destruir as obras do diabo. As obras do diabo. Então ele é indestrutível, ele viverá eternamente, e quem escolher viver com ele, viverá eternamente junto dele, no lugar que está preparado para ele. E essa foi a condenação de toda a humanidade. Todos nós fomos condenados a isso. Todos. Morte não é um caixão, 7 palmos abaixo no chão. E aí? Foi condenado numa sentença por um juiz perfeito, o Supremo Juiz do Universo. Uma sentença perfeita e acabada. Eu funcionei como juíza 10 anos, e toda sentença que eu fazia tinha muito critério para fazer. Eu não queria julgar o inocente culpado, o culpado inocente. Eu analisava todos os detalhes do processo. Lia, relia, examinava provas, reexaminava. Se eu tivesse dúvidas que aquele documento autenticado em cartório era limpo, se eu tivesse dúvida que não era uma fraude, tudo bem, mas se eu tivesse, eu mandava trazer o original. Eu quero conferir com o original, não quero a cópia. Por quê? Porque eu não queria fazer erros, cometer erros. A minha falha humana podia passar desapercebida alguma coisa do processo, e eu tinha muito temor disso. Mas Deus não tem falha humana. A plenitude da perfeição, da sabedoria, da justiça está nele. Então, quando ele julga o homem, ele analisou tudo. Ele analisou a verdade de um planeta para aquele homem. Ele analisou ter colocado aquele homem num lugar aprazível, cheio de alimentos, nutrientes. Daquele homem um corpo para aproveitar o que é natural. E um espírito para conectar-se com ele no mundo espiritual, em parceria com ele. Vinha visitar o homem na viração do dia. Queria ensinar ao homem todas as coisas. Deu o domínio da terra, o domínio da terra. O domínio de tudo, você está à beira-mar, o domínio dos peixes. Tudo entregou para o homem, de todos os animais. Ele analisou tudo que ele fez pelo homem, pelo homem. E ele viu que esse homem precisava ser condenado à morte, porque não merecia viver. A vida que ele planejou para o homem jogou fora. E aí ele condena o homem à morte, ele condena, o juiz supremo, o supremo juiz. O homem tem que morrer. Mas esse mesmo juiz supremo, ele formou o homem para ser filho. Ele é um pai amoroso. E ele tem que julgar o filho dele. Condena à morte. Vai ter que executar. Tem o dia da execução. Tem o dia do lago do fogo de enxofre. Tem o dia da execução eterna. Aí, por amor ao homem, ele tem um plano. Ele ama o mundo inteiro. Ele ama todas as criaturas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, criatura, criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O próprio filho dele fala isso quando ressurreto. Quem não crê será condenado, por quê? Porque já está julgado, já tem o julgamento. O julgamento precede a condenação. O julgamento é a análise do processo. A condenação é a decisão. O julgamento já foi feito. Por isso em João 3,16 fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que ele não veio para julgar o mundo. Já estava julgado. Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Já estava condenado, já estava julgado. O outro versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Entenda isso. Não será condenado, já está condenado. Já está condenado, a sentença pronta já. A sentença feita no começo da humanidade. Uma sentença condenatória. Julgado o homem já foi. Condenado o homem já foi. E todo homem, toda pessoa que pisa na face da terra já nasce com essa sentença. Agora, uma sentença precisa ser executada, senão ela não tem eficácia. Ela só é um papel, uma folha de papel, um maço de papel, ou digitalizada no computador. Se a sentença é para determinar que alguém devolva um objeto que foi furtado, enquanto o objeto não é devolvido, o carro, outro objeto, a sentença não é eficaz.
Se a sentença é para pagamento de uma dívida, enquanto o credor não recebe, não é eficaz a sentença, é só papel, é só uma decisão. É só uma condenação. Se a sentença é a prisão de um homicida, enquanto ele não vai para trás das grades, a sentença não é eficaz, é só uma decisão aguardando execução. E agora? E agora o pai, que ama o filho, formado para ser seu filho, colocado na terra, Adão, filho de Deus, o pai condena esse filho para a morte eterna, e aí ele tem um plano. Ele não vai executar essa sentença no filho dele, Adão, mas ele executa essa sentença no unigênito que ele tinha antes de formar Adão. Esse unigênito vem em carne, nasce como homem, para ir para a cruz, para ser executado no meu lugar, para pagar o preço do meu pecado. A condenação é para mim, mas quem vai para aquela câmara de gás, ou aquela cadeira elétrica, ou aquela forca, ou aquele toco de degolamento, é o filho dele. Então, se esse Deus me ama desse jeito, com toda a minha imperfeição, com toda a minha falha, com tudo que eu tenho de ruim, a ponto de colocar o filho dele, que era tudo de bom.com, para ser executado no meu lugar, e isso é uma realidade espiritual. Como eu vou acordar sem alegria, meu Deus? Como eu vou acordar sem alegria? Como eu vou deixar qualquer coisa me fazer infeliz? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Como você tem tão grande salvação, vai ficar irritada com besteira, com bobagem, com coisas passageiras, se as eternas já estão garantidas para você. Não é? E aí o fruto do Espírito vai trazer para você o convencimento de tudo isso, da grandeza do amor de Deus, da grandeza da salvação, da grandeza da vida eterna que Ele tem preparado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês cantaram isso também. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é o lugar da entrada. Caminho é sinônimo de rua, estrada, viela. Você ia para o caminho de morte, não conhecia Jesus, estava fazendo tudo errado na vida. Outro dia, na aula de aborto, no Silk, o Silk tem uma aula só sobre aborto, vai acontecer Silk agora em Joinville, começando segunda-feira. Eu tive uma revelação tão grande de Deus. Se o corpo do homem é o templo do Espírito Santo, se Deus formou o homem, macho, fêmea, mulher, gênero humano, formou a mulher para ser templo do Espírito Santo, se o meu corpo foi feito para Deus habitar dentro dele e é chamado de templo, não sabes que sois casa de Deus? Quando eu mato um filho dentro do meu corpo, eu mato um bebê dentro do templo. É como trazer uma criança e matar dentro da igreja. Que coisa terrível isso. Que coisa terrível matar uma criança dentro do corpo. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que excede todo entendimento, é maior do que o meu pecado. Mesmo havendo feito, mesmo havendo estragado tudo, destruído uma geração inteira, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todos foram abortados naquele dia, mas o amor dele por mim faz com que basta que eu me arrependa. E ele me perdoa. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Que amor é esse? Como é que eu vou negligenciar um amor desse tamanho? Nada mais eu preciso. Nada mais. E o texto continua aqui, vou parar por aí. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todos sobrepujas. Enganosa a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quando você estuda Provérbios e vê as qualidades da mulher virtuosa, ela é cheia de qualidade, mas a maior qualidade dela é o temor do Senhor. É essa a maior qualidade, não é? E eu gosto muito de um texto que fala de temor do Senhor aqui, que também é em Salmos
25. Onde está escrito assim, versículo 11, versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto, guarda a sua palavra, guarda a sua aliança. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Ele é misericordioso, a misericórdia dele se renova cada manhã. Cada manhã você tem uma chance nova de fazer algo certo. Cada manhã quando você acorda é como se fosse uma página em branco do livro da sua vida. O que você escreveu até o dia de ontem, vamos fazer uma olhadinha lá para trás, se precisa conserto, eu vou consertar, vou ligar, vou pedir desculpa pela ofensa que eu fiz, vou fazer o que eu não devia ter feito, que eu negligenciei, eu vou rever o que eu não fiz, ou o que eu fiz de errado, e hoje eu vou fazer certo. Toda manhã você pode fazer isso. Já teve noite que eu dormi querendo comer o fígado de uma pessoa. No dia seguinte eu acordei orando por ela. É um novo dia. Não leva para a cama a raiva, a ira, a contenda. Vai orar, fala, Deus fala comigo, porque Deus fala conosco enquanto dormimos. O seu corpo desliga, mas o seu espírito não. E Ele vai trazer para o seu espírito muita coisa que você precisa. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Homem, mulher. Lembra que eu disse a você, toda vez que falar de homem, é ser humano. Qual é o homem que teme ao Senhor? A este ele ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Ele faz conhecer a sua aliança. De novo, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem, ou qual é o ser humano que teme ao Senhor? Esse que teme o Senhor vai ensinar o caminho que deve escolher. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado a mulher que não vai ouvir uma voz fora da palavra. Bem-aventurado uma mulher que vai saber que o tempo vai passar, a sociedade vai ficar moderna, pós-moderna, mas ainda tem um jeito bíblico de criar filhos e relacionar-se com a esposa. Tem um jeito que é eterno. É a palavra de vida eterna. Vocês não vão me deixar também, não? Não vai virar tudo mulher moderna? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Mas você não vai ficar mulher empoderada? Vai se levantar como uma mulher que vai dominar a sua casa, né? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. O Senhor me fez para ser ajudadora de um homem que é cabeça. Mas eu não estou falando só de mulher casada. Quando você fala às vezes para as mulheres e essa submissão de mulher ao marido, submissão à autoridade dos pais. A mulher que está solteira em casa, ela tem uma autoridade. E se ela está sozinha, não tem mais um pai, não tem um marido, ela tem uma autoridade suprema, que é o Senhor. E ela está debaixo dessa autoridade suprema, e ela tem que ouvir o que Ele tem a dizer. Não importa o quanto ela é poderosa em finanças, o quanto ela é capacitada em instrução, ela tem um cabeça, e o cabeça, se ela tem marido, é o marido, se ela não tem marido, é o pai, e se ela não tem o marido e o pai, ela tem Deus. Esse é o cabeça dela. E é esse que vai dar o conselho que ela precisa ouvir. O conselho 14, o conselho do Senhor é para os que o temem. A Ele faz saber o seu pacto, a sua aliança, o pacto de Deus, é a aliança de Deus com os homens. Só para quem teme Ele, que Ele vai compartilhar os mistérios da palavra dEle. Só quem tem temor de Deus, e temor não é medo, não é um Deus com espada afiada na cabeça para te matar. É medo de ficar separada dEle. É medo de perder o lugar de filha. É medo de não fazer a vontade dEle, não poder ficar com Ele. Porque a desobediência é a marca do império das trevas. A obediência é a marca do reino da luz. Pela desobediência de um só homem, todos pecaram. Pela obediência de um só homem, todos foram salvos. A obediência tem recompensa, a obediência é a marca dos filhos de Deus.
Quando você chega no nível de obediência que você sabe que Deus é perfeito, que Ele te ama de tal maneira, que Ele só tem planos bons para você, mais excelentes do que os seus, que os caminhos dele são melhores do que os seus. Tudo que Ele falar, você vai fazer. Ele pode ver o futuro, você não pode. Eu quero. Ele já sabe o que vai dar lá na ponta, lá no fim. E Ele fala, não vou te dar. Porque o que você está pedindo vai ser para o teu mal depois. Você não tem horas para ver o futuro, eu já sei quem é essa pessoa que você está querendo se aliançar com ela. Não é bom. Não vai dar certo. E a frustração faz brigar com Deus, ficar de mal com Deus, deixar a igreja, deixar tudo, deixar o pastor, deixar o líder. Porque não está conectado com a fonte da graça, da bondade, da misericórdia. Temer o Senhor é querer ficar junto dele. Por que os anjos cantam santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória? Por que anjo fala para anjo, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória? Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Porque eles foram testemunhas de um anjo desobedecer a Deus e virar demônio. Eles ficam lembrando uns para os outros que Deus é santo e não pode esquecer disso. Porque se esquecer vai ser lançado fora. Não tem como ficar junto de Deus com rebeldia, não tem. Não tem. Só em obediência. Você vai entender quando está escrito que Ele humilhou, se tornou-se figura humana, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira. Filipenses 2,5. Por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira. Ele teve uma recompensa pela obediência. Toda vez que obedecemos, nós temos uma recompensa. Toda vez que nós temos condição de dizer, não é o que eu quero, mas é o que eu vou fazer, porque o Senhor está mandando. Você vai ver o tamanho da recompensa. E aí, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Ele faz saber o seu pacto. O seu pacto é o seu plano. É o seu projeto para a humanidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vem por um caminho comum. O caminho do mundo. Passa por uma porta estreita. E aí, quando você entra nesse caminho, você conhece a verdade. E a verdade é que liberta. E a verdade é a palavra. E a verdade é o Filho. A verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas coisas que você ouviu ao longo da sua existência vai perdendo sentido. Não são verdades, são mentiras. Meia verdade não tem meia verdade. Assim como não tem meio grávida. Não tem meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. E a mentira é filha do diabo. Ele é o pai da mentira. E quando você não quer seguir a verdade, que é a palavra de Deus, você está de mão dada com a filhinha do diabo. Desculpa, mas é essa expressão que a Bíblia nos ensina. Ele é o pai da mentira. E você acha que você vai entrar na presença de Deus de mão dadas com a filhinha do diabo? Não. Então, a verdade, que é a palavra de Deus, que é a palavra de vida eterna, é a palavra que liberta. Me liberta das minhas concupiscências, dos meus enganos, das minhas mentiras, até da minha autoavaliação. Vai fazer eu me ver como eu sou, miserável homem que sou. Assim falava Paulo. Ai de mim, quando Isaías tem a visão do trono de Deus e os anjos ao redor do trono, ele fala, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que são os lábios? É uma alegoria. Em Mateus 15, Jesus está com os discípulos, eles iam comer sem lavar as mãos, os doutores da lei, os fariseus, os religiosos, cheios de craca, criticam porque os discípulos de Jesus não lavam a mão. Aí Jesus fala, não é o que entra pela boca que faz mal. Apartado, Pedro pergunta, como que é esse negócio que o senhor falou? Jesus fala, você também não entendeu? O que entra pela boca vai para o estômago, vai embora, vira fezes. Mas o que sai da boca, sai do coração. O coração é a alma. O coração é o lugar onde você faz juízo de valor, onde você faz escolhas. E é do coração que procede o mal, é isso que Jesus fala para ele. Enganoso é o coração, o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, Deus fala isso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Enganoso é o coração
e desesperadamente corrupto. Espera aí, não é só corrupto? Não. Só corrupto é pouco. É desesperadamente corrupto. Você acha que o açougueiro que vende 800 gramas fingindo que vendeu 1 quilo é corrupto? É. Mas o seu coração é mais. Você acha que o político corrupto que está fazendo lá o seu projeto para levar dinheiro e ficar rico, ao invés de preocupar com o povo que o elegeu, é corrupto? É. Mas o seu coração é mais. Porque está escrito desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. O guarda de trânsito que está preocupado em multar e não instruir, é corrupto? É. E Deus está dizendo que a nossa alma é assim. A nossa alma quer levar vantagem o tempo todo. A nossa alma se satisfaz em receber e não em dar. A nossa alma se satisfaz em acolhimento e na rejeição a gente quer matar o outro. A nossa alma se satisfaz com bajulação, com mentira. Quando você entra pelo caminho, você vai descobrindo a verdade. Você vai ver que Deus te vê como você é. Eu não sei como você é, mas comigo Deus fala muito quando eu estou pelada no banheiro. Verdade, nua. Entra pro chuveiro, Deus fala comigo lá. É como se ele falasse, você está despida todinha, não tem nada em cima de você. Eu e você agora. Não tem nada que te cobre agora. Eu acho que por isso que os homens rasgavam as vestes quando eles entravam em desespero. Não é? Quando você está nua diante de Deus, Ele vai mostrar quem você é. E é a palavra que vai mostrar. É aquele texto que você vai ler e você vai falar, meu Deus, eu sou isso aqui, né? Um dia eu atendi uma moça, passou pelo Silk 3 vezes. E essa moça continuava tendo muitos problemas, sinais indicativos de que ainda tinha atuação demoníaca na vida dela. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir em hipóteses que nós abrimos. É o que eu ensino. E é o que na prática acontece. Nós abrimos a porta para ele entrar, matar e destruir. Nós abrimos a porta. E essa moça fez um Silk, teve ainda muitas encrencas, fez um 2, fez um 3. Aí mandou uma mensagem, pastora, pelo amor de Deus, eu quero que a senhora me atenda, porque ninguém que me atendeu conseguiu resolver, minha vida está assim, assim, assado. E eu falei, o que já fizeram com você? E ela contou tudo, já fizeram toda a playlist do atendimento, todos os itens, tudo foi feito, conselheiros bons. Não era para ter resíduo nenhum mais. Era para estar vivendo a graça da vida abundante. Mas aí eu fui dar uma atenção para ela. E quando eu fui orar com essa moça, eu falei, vamos orar para Deus mostrar. Porque o que eu e você não sabemos, Deus sabe. Aquilo que está em oculto, está encoberto dos homens só, nada fica encoberto aos olhos de Deus. Vamos orar, fala como Davi, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa errada aqui dentro. Sonda para mim, me ajuda, Pai, faz uma radiografia, uma ultrassonografia desse coração enganoso aqui, porque o Senhor não vai ser enganado. O Senhor vai ver todos os detalhes. E quando fomos orar, vinha como LED na minha mente a palavra idolatria, idolatria, idolatria. Aí eu falei para ela, querida, você ainda está praticando idolatria? O Espírito Santo está me falando idolatria. De jeito nenhum, pastora, de jeito nenhum. Quando eu fiz o primeiro Silk, eu entendi tudo sobre idolatria, entendi que Deus abomina a idolatria, entendi que os idosos não vão herdar o reino dos céus, tirei tudo que tinha em casa meu, que eu ganhei da minha mãe, devolvi para minha mãe os dela, o que eu pude jogar fora, queimar, eu fiz, o que não era meu, eu entreguei tudo de volta. Pastora, de jeito nenhum, até o santinho de papel que estava dentro dos livros eu joguei fora. Eu falei para ela, mas Deus está me dizendo que tem idolatria. O Espírito Santo não é fofoqueiro. Se ele está dizendo que é, porque é. Ele está trazendo luz. Aí veio na minha memória imediatamente, o Pai me traz à memória a história do rei Saul. Rei Saul, rebelde contra Deus, desobedece Deus, manda o profeta, Deus manda o profeta Samuel falar com ele. E ele fala para Samuel falar para o rapaz, você é rebelde, rebelião é como o pecado de feitiçaria. E você é obstinado, obstinação é como a idolatria. E obstinação é teimosia. Obstinação é teimosia. Eu falei para ela, você é teimosa? E ela falou, pastora, falam que eu sou, mas eu não sou. Aí eu disse para ela, você sabia que na minha terra, quando 3 pessoas falam que uma vaca é malhada, eu moro em Mato Grosso, ela não é branquinha, ela tem umas pintas. Se todo mundo está falando que você é teimosa, você é teimosa.
Você está recebendo informação das pessoas à sua volta. Aí fui conversar com ela, completamente teimosa, não escuta conselho de ninguém. Arrebito o nariz, eu sei o que é bom para mim, já fiz a minha escolha. E com isso, dando portas e oportunidades para os demônios agirem na vida dela. E aí, eu quero trazer para você duas histórias bíblicas. Duas histórias bíblicas para você entender que é muito importante em momentos cruciais da nossa vida nós estarmos conectados com o conselho de Deus, com a palavra de Deus. São duas histórias que, para mim, são incríveis. Primeiro, a história de uma mulher cananeia. A mulher não tinha nada de conhecimento da lei de Deus. A mulher não tinha nada, absolutamente nada, de relacionamento com o povo de Deus. O nome dela era Raabe, uma prostituta no alto de uma muralha. Muralha de Jericó. Jericó, dentro de Canaã. Uma das cidades que Deus mandou destruir tudo que tinha lá dentro. Mas o que aconteceu no Egito, a calamidade que Deus deixou no Egito, destruindo o Egito, destruindo o exército de Faraó, destruindo tudo, para salvar o povo dele que estava cativo 430 anos lá. Chegou ao conhecimento de todas as cidades ao redor. As cidades de Canaã sabiam o que aconteceu no Egito. O temor de Deus se instalou, porque eles sabiam que não havia a menor possibilidade de vencer o exército de Faraó no braço. Eles sabiam que não havia homem para guerrear com os cavalos e carruagens de Faraó. E eles sabiam que houve uma destruição da ecologia do Egito, pela saraiva, pelo fogo, pelas pragas. Então eles sabiam que aquilo tudo foi de outro mundo, foi sobrenatural. Não era uma guerra de homens, era a guerra de um Deus contra os homens. E aquele povo não teve dúvidas que era perigosíssimo o que podia acontecer com eles também. E Raabe tomou uma posição. Raabe tinha tudo de ruim.com, uma prostituta no alto de uma muralha. Era exposta à prostituição dela. Imagina quando o cliente chegava, todo mundo na cidade sabia que chegou mais um cliente. E por isso os espias enviados por Josué puderam entrar tranquilamente na casa dela. Era comum homens nômades irem aproveitar os favores da prostituta. Mas foi visto na cidade. A cidade identificou pelas vestes daqueles homens que eles faziam parte do grupo de Josué. E o rei dá uma ordem para entregar os homens. Gente, eu fico imaginando se ela ouvisse a ordem do rei. Ela ficaria muito bem com o rei. Ela seria a memória de quem obedeceu o rei de Jericó. Ela poderia dizer: eu nasci nessa terra, minha escolha é essa, eu vivi toda a minha vida aqui, sou descendente dos cananeus, tudo amaldiçoado, eu sou amaldiçoada também, minha vida é de maldição. Mas ela não ouviu o conselho do rei. Ela não ouviu o conselho dos enviados pelo rei: entrega os espias. Ela mentiu. Ela falou: eles já saíram, já foram, corre aqui que você vai encontrá-los. E ela escondeu os espias e fez um pacto. Ela teve a iniciativa de fazer o pacto. Ela fez o pacto. Do jeito que eu vou salvar vocês, vocês vão salvar a minha família. Vocês vão salvar a minha casa. E quando você lê a história toda, você vai ver que no dia que as muralhas caíram, Josué envia aqueles espias de volta e fala: tira tudo, destrói tudo, mas arranca de lá a mulher que colocou o cordão escarlate, que fez o pacto com vocês. E sabe o que está escrito? Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo que tinha e toda a sua parentela foi salva de Jericó. Raabe, seu pai e sua mãe, e tudo que possuía, e toda a sua parentela, Sabe o que é parentela? É tio, é tia, é primo, é avó, é avô, é
parente. Parentela é mais do que pai, mãe e irmãos. É todos aqueles que levam o nome, têm o sangue. Isso é parentela. Aquela vovó é sua parente, aquela sua tia que leva o seu nome, aquela sua prima é sua parente. A posição de obedecer a Deus não só tira Raabe da condenação da cidade de Jericó, dá para Raabe o privilégio de salvar toda a sua casa. Empenha-se para salvar toda a sua casa. E mais, quando você vai para o Evangelho de Mateus, onde tem a genealogia de Jesus, aqueles textos que a gente não gosta de ler, que são enjoados, que você passa batido, você vai descobrir que Raabe, além de tudo de bom.com que ela fez para sua família, Raabe se tornou parte da genealogia de Jesus, que está em Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó, Jacó nasceram Judá e seus irmãos. A Judá nasceram de Tamar, Pérez e Zara, Pérez nasceu Esrom, Esrom nasceu Arão. Arão nasceu Aminadab, Aminadab nasceu Naasson, Naasson nasceu Salmão. E Salmão nasceu de Raabe, Boaz. E Boaz de Ruth, Obed, Obed nasceu Jessé, Jessé nasceu Davi. Então, Davi é bisneto de Raabe. Davi é bisneto de Raabe. Então, Raabe pegou Davi no colo, porque eu pego meus bisnetos no colo. Eu tenho 3, está chegando mais um. E eu pego meus bisnetos no colo e eu brinco com eles, eu danço com eles. Então, a prostituta da muralha de Jericó, porque preferiu ouvir o conselho de Deus, e não o conselho de alguém que até tinha autoridade para matá-la ou para dar a ela um grande prêmio, porque escutou a voz de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, e não a voz daquele que tinha influência sobre ela. E o mundo tem influência sobre nós, queridos. Nós somos influenciados por tudo que nos cerca. Não é um rei de Jericó, mas é um promotor de modas, é um promotor de eventos. Vai lá e fala, e você é influenciado, sua cabeça vira. Você passa a ser seguidora de coisas que você não seguia. Ou você deixa de seguir o que você seguia, que era o certo. Vai atrás de ventos de doutrina. Vai atrás de besteira. Deixa de seguir o conselho de Deus. Essa mulher, porque seguiu o conselho de Deus, ela salvou sua parentela. Ela entrou para a genealogia de Jesus. E ela tomou o bisneto do braço. Davi, o bisneto de Raabe. Tem outra mulher na Bíblia. O oposto. Veio do povo de Deus, andou com o povo de Deus, aprendeu as leis, viu o trono do céu descer. Os pais contaram que o monte tremeu, as tábuas da lei foram escritas, Moisés jogou fora. Tudo isso. Ela conhecia tudo. E essa mulher casou com o filho de Abraão. A Rebeca. Rebeca casou com o filho de Abraão. Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Rebeca ouviu de Deus, quando ela estava grávida de gêmeos, que na barriga dela tinha 2 nações. 2 nações. A gravidez gemelar é horrorosa, aperta o estômago, o baço, o rim, tudo aperta lá dentro. Parece que você tem 2 melancia dentro de você. E ela achou que ela ia morrer, ela foi para Deus, e Deus falou, não, tem 2 meninos aí dentro. Não, tem 2 gêmeos. Não, Deus falou, tem 2 nações. Nações. Na aula de aborto eu falo, se Rebeca abortasse Jacó, abortaria toda a nação de Israel. Porque de Jacó vem as 12 tribos. É dele que vem as 12 tribos. E aí Deus falou para ela, anunciou o futuro. No caso de Raabe, Raabe não teve um Deus que falasse com ela, não. Ela foi atrás da informação espiritual de quem era o Deus. Não era o Deus dela. Quando ela fala com os espias, ela fala, o teu Deus fez isso. Nosso coração está desmaiado, ela não fala o nosso Deus. A expressão de Raabe para os espias é, o teu Deus fez isso, o teu Deus fez isso. E essa outra mulher
sabia o que Deus fala. Ela recebeu a instrução. E Deus falou com ela. Não falou através da boca de ninguém, falou com ela. Falou que tinha 2 nações no ventre dela e que o mais novo seria o privilegiado com o direito da primogenitura, porque Deus anunciou o que viu no futuro. Porque a onisciência de Deus tem a presciência, tem o conhecimento prévio. Deus viu o dia que Esaú venderia a primogenitura para Jacó, quando nenhum deles tinha nascido ainda. Deus sabia o dia que Esaú ia fazer essa besteira. Quando Davi faz o Salmo 139, ele fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus sabe tudo, o dia que você vai dormir para sempre no pó e vai ressuscitar para viver com Ele eternamente. Por isso Ele pode fazer profecias, por isso Ele pode anunciar o que não existe, e a Bíblia diz que Ele não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas, porque os profetas vão dizer o que Deus vai fazer. Prepara o povo para o que Deus vai fazer. E aí, queridos, Deus anunciou para ela o que ia acontecer na casa dela, só para ela saber. O mais velho vai ser dominado pelo mais novo. Por quê? Porque venderia o privilégio de ser o primogênito. O que tem nesse negócio de vender o privilégio de ser o primogênito? A primogenitura, no Velho Testamento, dava direito ao nome da família. Ao nome. Se ele não tivesse vendido a primogenitura, seria Deus de Abraão, Isaac e Esaú, e não de Abraão, Isaac e Jacó. O nome da família. A primogenitura dava direito à herança em dobro. Se tem 10 filhos, tem 11 partes de herança, porque o primeiro leva 2 partes. Se tem 3 filhos, tem 4 partes de herança, porque o primeiro leva 2 partes. Ele tinha o privilégio de ter a herança maior patrimonial e a honra maior de levar o nome da família. Era grande esse negócio. Depois que vem Jesus, o primogênito no meio de muitos irmãos, acaba tudo isso, todo mundo é igual, não há nenhuma diferença entre um e outro. Ninguém precisa resgatar a primogenitura mais. Escute, você que tem pago para resgatar a primogenitura aí, porque tem ministério dizendo que você tem que pagar. Não paga não, já foi pago na cruz, está tudo resolvido. E aí ela chega diante de Deus e começa a se comportar como uma mulher parcial, dando privilégios para o filho que vai governar. Deus não mandou ela fazer nada, Deus só deu uma notícia: Rebeca, na tua casa vai ter uma inversão. Fica de olho. Fica de olho. A Bíblia fala que ela amava mais Jacózinho do que Esaú. O coração dela tendeu para Jacózinho. Vai ser ele que vai governar. Ele vai ser o principal. E aí o que aconteceu? Vendeu a primogenitura. Vendeu. Chegou cansado do campo, com fome, não deu valor para a comida, para o sustento, para o alimento, não para o espiritual. É muita gente que vive assim. Negocia a sobrevivência, negocia o dinheiro, deixando o que é eterno. É muita gente que vive assim. O que é passageiro, temporário, passa a ser mais importante do que aquilo que é eterno. Ele negociou. E aí, ele perde. Porque ele deu a palavra, e no mundo espiritual as coisas acontecem pela palavra. No mundo espiritual a palavra vale mais do que um documento. A palavra produz vida e morte. O que bem a utiliza come do seu fruto. Cuidado com o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. E aí o tempo passa e o velho Jacó, o velho pai, o velho Isaac, perdão, o velho Isaac está em dias de morte. Ele sabe que vai morrer. E ele quer abençoar o filho primogênito, deixar a bênção da paternidade dele para o primogênito, quanto ao nome da família, a bênção da família. E aí ele pede um guisado. Ele sabe que vai morrer, ele pede porque quer comer o guisado. Ontem o cara queria comer lá um negócio também no filme, a última comida. E a mamãe Rebeca, escuta essa conversa. Escuta o pai falar para o filho que queria um guisado, e quando o guisado chegasse, ele ia liberar a bênção da primogenitura.
E ele era caçador, o caçador vai longe para pegar a caça, demora para trazer o animal, para matar, para fazer o guisado. E a mamãe tinha animais no quintal. O que acontece? Ela corre e faz um guisado, chama Jacozinho, preferido, predileto, o filhinho da mamãe. Fala para ele assim: você vai vestir a roupa do teu irmão para ficar com o cheiro do teu irmão. O que me mostra que esse pai já estava com a cegueira da velhice, uma catarata. Ele já não veria quem é, ele sentiria o cheiro. Você vai vestir a roupa do seu irmão, vai ficar com o cheiro do seu irmão. Mas meu irmão é peludo, mamãe. Eu vou botar pele de animal na sua mão. Se o pai encostar em você, ele vai sentir pelo na sua mão. Nós vamos enganar o seu pai. Nós vamos enganar o seu pai. Ele ainda teve um momento de juízo. Ele falou: mãe, meu pai vai perceber. E o pai e a mãe respondem para ele: deixa comigo. Se perceber, eu tenho responsabilidade. Eu tomo a responsabilidade disso aí. Aí ele foi. Aí ele finge que ele é o irmão. Ele leva a comidinha boa que a mamãe fez. O pai ainda achou muito rápido. Porque o pai sabia que para pegar uma caça no campo e chegar a tempo de cozinhar, tinha que ter mais tempo. E aí o pai fala: mas foi tão rápido. Ele fala: foi Deus que me ajudou. Ainda coloca Deus na encrenca. Quanta gente faz isso. Faz as falcatruas toda, tem bom resultado e fala: foi Deus que me ajudou. Ludibria um monte de gente e fala: foi Deus que me ajudou. E aí, quando chega o irmão de verdade, que tem pelo no corpo, que tem o cheiro do mato, o pai percebe o engano. Mas eu já dei a bênção da primogenitura para o seu irmão. Eu já dei. E o que gerou disso? O irmão, que foi lesado na bênção, passa a ter ódio do outro irmão. Instala-se na casa aquilo que Deus mais odeia: contenda entre irmãos. O privilégio de um filho em benefício de outro vai gerar contenda entre irmãos. A injustiça do tratamento dos filhos, preterindo uns e preferindo outros, vai gerar insatisfação e contenda entre irmãos. E aí o irmão ferido manda um recado: vai matar o irmão que feriu. Aí mamãe chega para o filhinho do coração e fala: vai para a casa do tio Labão, vai lá para Padarã, fica lá uns dias para acalmar o seu irmão, depois você volta. Uns dias? Quantos dias? 20 anos. 20 anos aquele moço ficou longe da sua mãe. Ela perdeu o filho. Ela perdeu o Jacozinho. Ela perdeu o Jacozinho. Ela amava tanto o Jacozinho. E ela perdeu o Jacozinho. E ela perdeu o respeito do filho que ficou ferido. Porque esse filho começou a fazer tudo que ia ferir o coração dela, porque soube que foi a mãe que fez isso. Soube que foi aquela mulher que fez isso. E começou a casar com mulheres que a mãe não gostava. Entra também no nível da desobediência, porque a desonra aos pais começa a se instalar na vida dele também. A Raabe pegou o bisneto dela no colo, Davi. Essa mulher tinha netos que vinham ser cabeças das 12 tribos de Israel, e ela nunca pegou um neto dele no colo, um filho do filho no colo. Ela morreu sem ver os filhos do filho dela. Quando ele volta, a honra que ela ensinou esse filho a praticar, levou esse filho para sofrimento de 20 anos. E ela perdeu o privilégio de tomar nos braços os filhos e os filhos dos filhos, como diz a palavra. Rebeca foi burra, pastora? Não, ela foi sábia. Tem uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca. Tem uma sabedoria que não vem do alto. Tem uma sabedoria que é segundo o conselho do mundo, do ímpio. Está escrito no livro de Tiago: nem toda sabedoria vem do alto. Tem uma que é humana, carnal e demoníaca. E na sabedoria humana, carnal e demoníaca, a mulher mente, ela manipula, ela cria fatos, ela inventa histórias. No filme de ontem eu também pude ver a manipulação, como é que é para conseguir resultados. A manipulação faz com que o outro pense que ele é vítima. Na verdade, ele não é.
A história conta a história de uma manipuladora, a história bíblica. Sansão e Dalila. Dalila queria saber o segredo de Sansão para entregar o Sansão nas mãos dos filisteus. E Sansão mentia. É isso, não é isso, não é isso, não é. No fim, ela foi para o jogo da manipulação. Já 3 vezes você está me mentindo, como você perde a força. Por 3 vezes eu perguntei como a gente prende você. Por 3 vezes eu já fui enganada por você. Isso é verdade? Não, isso é mentira. A verdade é, por 3 vezes eu já quis matar você, entregar você para os filisteus, ficar rica, porque tem um prêmio pela sua vida. E você não me fala a verdade. Manipulação é fazer o outro acreditar na versão que você quer. Isso aí faz com a sabedoria humana, carnal e demoníaca. Então, quando a Bíblia diz a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba, a tola não é burra, ela é sábia, mas ela tem uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca. Pastora, como é que eu vou identificar se eu estou agindo com a sabedoria humana, carnal e demoníaca? Pela palavra. Pela palavra. Se a palavra desonra teu pai e tua mãe, como é que ela vai levar um filho a desonrar o pai? Se a palavra fala que Deus odeia contenda entre irmãos, como é que eu vou jogar um contra o outro? Se a palavra fala que eu sou ajudadora idônea do meu marido, como é que porque meu marido está cego eu vou ajudar a enganar ele? É a palavra, é só a palavra. É só a palavra. Guardei a minha palavra, a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. É lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é só a palavra. É só a palavra, é só a palavra, queridos. O resto, tudo é detalhe. Toda vez que você tiver uma indagação, eu estou agindo certo, corra para a palavra. Pastor, eu não tive muita elucidação. Conversa com os seus líderes, pede instrução. Não anda segundo o conselho do ímpio, mas anda segundo o conselho do sábio, do líder espiritual. Não vá atrás de sucesso. É um equívoco, isso é um equívoco do homem. Acha que todo mundo que está em alto nível de sucesso está certo. Mas aqui fala que tudo vai dar certo quando anda segundo o conselho. E esse tudo não significa projeção social, riqueza, também é. Mas tem pessoas que estão lá no topo da pirâmide do dinheiro e estão suicidando. Tem casais que estão no topo da pirâmide e estão em adultério os 2 lá da casa. Está no topo da pirâmide e está enterrando o filho que morre em acidente de carro em alta velocidade. Não é sucesso do mundo que serve para nós, queridos. Não é. Então o conselho de Deus é o que nós precisamos. Mulheres aconselham mulheres, que bonito sistema. Isso mesmo, não tenha medo de pedir conselho, não tenha vergonha. Dizer, eu não sei o que fazer, eu estou cheia de dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Davi perguntava para Deus na hora da guerra. Eu avanço, eu recuo. Tem momentos cruciais de Davi que ele vai para o conselho de Deus. Quando ele foi perseguido, teve que sair foragido, senão morreria. Ele acabou indo morar numa cidade chamada Ziclac, uma cidade dentro da Filistia. Ele ficou escondido dentro da Filistia, porque era o único lugar que Saul não ia ter coragem de entrar para acabar com ele, porque Saul tinha medo dos filisteus. E lá em Ziclac, os amalequitas entraram em Ziclac, levaram as famílias, queimaram tudo que tinha. Davi entrou em desespero. As mulheres deles foram levados, os bens deles foram levados, e os companheiros de guerra queriam matar ele. A Bíblia fala que ele chorou até não poder mais. Você não sabe o que é chorar até não poder mais? Talvez saiba. A lágrima seca. E eu chorei até não poder mais quando eu perdi um filho. Aí Davi foi para Deus, foi consultar. Eu vou ou eu não vou? Eu vou perseguir ou eu não vou perseguir? Eu deixo para lá? Eu dou como perdido? Davi falou, não, vai, você vai trazer tudo de volta. Deus falou para ele. O conselho de Deus é um conselho que já viu o fim do negócio. Quando Deus manda Davi ir atrás, Deus já providenciou um homem no meio do caminho para contar onde estavam os bandidos para trazer de volta tudo. O conselho de Deus sempre vai ser de amor para você, porque Ele tem para você tudo de melhor nesse mundo.
Ele tem o básico do básico do básico, ele tem o que deseja o teu coração, ele tem o que teus olhos nem viram, nem ouviram, nem pensou. Ele é pai. E quem teve esse amor de pegar o filho e executar no meu lugar, o que mais ele não tem para mim? O que mais ele não tem para mim? Então é o conselho dele que serve para nós. E mulheres que estão aliançadas com Deus, mulheres que estão alinhadas com Deus, estão aptas para darem conselho segundo a palavra de Deus. Busca conselho, sim, com pessoas que têm a marca de filho de Deus. Pessoas que têm identidade em Cristo, que vocês podem olhar e falar: eu vejo Jesus em você. Não tenha medo de pedir conselho. Existe um ditado popular: se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Isso é coisa do mundo. Um bom conselho faz uma pessoa tomar uma boa decisão. Quantas mulheres chegam no Silk feridas, arrebentadas, porque destruíram suas casas por causa de conselho errado da família. Teu marido não tem jeito para ele, bota ele para fora. Ainda usa a palavra bíblica: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Quanta gente. Quando o conselho seria: guerreie pelo seu marido, ore pelo seu marido. Ele vai deixar uma genealogia com os teus filhos, ele precisa ser resgatado. Não desista dele. Não tem jeito se a mulher for repudiada, mas a mulher que chuta o balde, bota fora de casa. Meu Deus, ela não tem noção do que ela está fazendo. Palavras duras, palavras ofensivas. Tem casamento que não reconcilia por causa das palavras que foram liberadas. Não quero nem pintar de ouro. Pode entrar por aquela porta de 4, que eu não vou receber de volta, não. Aí o tempo passa, o coração amolece. Eu queria meu casamento de volta. O que você falou quando rompeu? Mandei embora, igual um cachorro magro. Joguei a roupa toda do lado de fora e falei que não adiantava voltar, que nunca mais ia entrar pela porta. E agora? E agora eu quero de volta. Então agora você tem que se arrepender de toda a palavra que você diz. Tem que arrancar do mundo espiritual. Tem que falar: Deus, me perdoa por ser tola. Mas por quê? Porque a palavra diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Eu tenho que profetizar a vida. Eu não tenho que profetizar a morte. Eu não posso dizer para um filho: você não dá para nada. Eu não posso dizer para um filho: que coisa horrível que foi o dia que eu resolvi ser mãe. Eu tenho que dizer: você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é uma herança do Senhor. É um espírito que Deus enviou para mim, para eu cuidar. E vou devolver para o Senhor um dia. Enfim, o nosso conselho primário, primeiro, principal, é a palavra de Deus. E pessoas que estão em alinhamento com a palavra de Deus estão aptas para nos aconselhar. Por isso que está escrito que as mulheres mais velhas e sábias, e não com a sabedoria do cão não, fala cão não. Eu falei que nunca mais vou falar cão, porque cão é cachorrinho, gente. Não vou chamar o capiroto de cão, não. Hoje eu ganhei um cachorrinho. O diabo só tem palavras de morte e Jesus só tem palavras de vida eterna. Então, que voz que você está ouvindo? Qual é a voz que está chegando no seu coração? Tem que ser sempre a voz de quem está aliançada com o céu. Eu tenho alegria de dizer para você que eu conheço de perto a minha filha Patrícia. Nós sentamos à mesa, conversamos na mesa, trocamos tantas figurinhas, assim como o pastor Giovanni. Ela nunca daria um conselho para vocês fora da palavra, porque ela tem temor de Deus. Ela sabe que o dia que ela aconselhar você a fazer uma besteira, ela vai ser responsável diante de Deus. Então você tem uma pastora que pode te aconselhar. Você tem líderes ao teu redor. Mulheres amigas que podem dar uma palavra de luz para você. E se preciso, vá atrás de 2, 3. Para você ter certeza de que você está fazendo o que é certo. Mas não caminhe por um caminho onde você não vai chegar no lugar que Deus quer chegar. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, é Jesus. A verdade é Jesus. E a vida abundante só com Jesus. E a vida eterna só com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Amém? Amém. Então eu quero fazer algo ainda aqui antes de encerrar com oração. Eu não sei se todas vocês que estão aqui, eu estou vendo muitas mulheres bonitas, de aparências bem vestidas, mulheres de saúde, mulheres que escolheram estar aqui. Eu não sei se todos vocês já tiveram o privilégio de um dia entregar a vida para Jesus. E você entendeu hoje que a morte dele na cruz era a sua morte. Era a sua morte. O seu pecado resultou numa condenação à morte. Vou repetir aqueles versículos de João 3,16, bota no telão. João 3,16, 17 e 18. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E enviou o Filho não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está, já está, já está. Coloca o último versículo, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, permanece o julgamento. Então são duas opções: ou o julgamento permanece e a condenação permanece, e você é condenado, ou você recebe o Filho e cancela a condenação e ele morre no seu lugar. Mas um tem que morrer, ou ele por toda a humanidade, ou a humanidade cada um por si, pelo pecado. Então a salvação é isso. Quando fala de salvação, você imagina assim: vou voar, vou ficar igual um anjinho voando. Não, você vai sair da morte, você não vai mais. Se fosse o filme de ontem, eletrocutação, uma cadeira elétrica, na hora que vai amarrar o cara na cadeira, se esse cara fosse eu, Jesus chegaria e dizia: pode desamarrar, pode tirar, eu vou morrer no lugar dela. Ela recebeu o meu sacrifício, ela quer que eu morra no lugar dela. Ela concorda que eu morra no lugar dela. Ela concorda com o meu amor, ela concorda em receber o meu amor, pode tirá-la da cadeira. E com a morte dele, tem a garantia da ressurreição, porque ele tinha em si a dualidade de ser Deus e homem. E o homem morre e não ressuscita, mas Deus ressuscita. Ele ressuscita e levanta-se em vida para mostrar que haverá uma ressurreição dos mortos. Ele prova o poder dele sobre a morte quando ele chega no túmulo de Lázaro. E Lázaro estava sepultado há 4 dias. E ninguém sepulta um homem no dia que morre. Tem que esperar a família chegar, despedir, chorar. Pelo menos 6 dias ele estava morto. 4 dias enterrado, apodrecido. E Jesus só chama: Lázaro, vem para fora. Ele mostrou o poder dele sobre a morte. Ele próprio ressuscita, ele próprio prova que ele vai chamar a ressurreição um morto. Ele está desmanchando. Ele tem poder para isso. E ele foi entregue a nós para pagar o preço do nosso pecado, que nos separa de Deus, que nos afasta desse Deus amoroso, Criador, Pai. Como eu vou negligenciar esse amor e essa oferta? Não, Deus, eu quero morrer, quero ficar no inferno. De jeito nenhum. Eu recebo o sacrifício, recebo o teu amor. Recebo Jesus como meu Salvador. Isso que é a conversão. A Bíblia fala que tem que crer com o coração e falar com a boca, porque no mundo espiritual as coisas acontecem pelo poder da palavra.